Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 24. Desculpa. Gênesis 3, de 1 a 4. Perdão. Desculpa o nervosismo, mas a gente não consegue deixar de ficar nervoso toda vez que sobe aqui. Não mesmo. Demais. Diz assim a palavra de Deus. E a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Mas a serpente disse à mulher: por certo não morrereis. Amém? Vamos orar então. Pega aí na mão da sua esposa, aqueles que estão com ela aí do seu lado, e vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Senhor, nós pedimos a revelação do Senhor para a nossa vida nesse momento. Que nós, como casais, possamos ouvir a sua palavra, entendê-la e praticá-la, Pai. Que nós possamos crescer como famílias, possamos, Pai, ser uma família forte, estabelecida na sua palavra, na sua presença. Sabemos que as famílias têm sido atacadas por esse sistema do mundo. E nós queremos, Pai, ver a nossa família fortalecida no Senhor, resistindo a esses ataques e crescendo e avançando, Pai, e levando a sua presença para outras famílias também, Pai. O Senhor tem uma promessa sobre a nossa igreja, que é a restauração das famílias, Pai. E nós cremos nessa restauração. Por isso nós te pedimos, Pai, capacita-nos nesse momento a transmitir aquilo que o Senhor quer para cada família, para cada casal aqui, Pai. E que essas famílias dessa igreja, Pai, sejam famílias referenciais, Pai, para muitas outras. Assim como Jacó, Pai, marcou aquelas varas diante daqueles rebanhos, para que esses rebanhos se multiplicassem. Que as nossas famílias sejam como essas varas, Pai, marcadas pela sua palavra, para que nós possamos replicar, reproduzir famílias, Pai, com princípios da sua palavra e do seu reino, Pai. Que cada lar aqui, Pai, seja um referencial, uma vara marcada pela sua palavra, para que nós possamos ver o seu reino avançar e crescer dentro desses lares, dentro das famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre propósito. Qual o propósito da família? Qual o propósito do casamento? Né? E nós precisamos entender e crer, né, que a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família tem um propósito espiritual. Nós nos casamos, nós formamos uma família, não é algo em vão. Deus tem um propósito para a nossa casa, para a nossa família, né? E nós, sabendo disso e crendo nisso, nesse propósito, nós precisamos entender também que a nossa família vai sofrer o chamado contra-ataque, né? E nós vemos aqui nesse texto de Gênesis o primeiro contra-ataque, né, que o mundo dá contra uma família, né? O diabo, né, transformado aí, né, travestido de serpente, vamos dizer assim, induz a mulher a cometer um erro, né, induz a mulher a comer de um fruto que Deus tinha ordenado que não se comesse, né, a cometer um pecado, a cometer uma desobediência a Deus, e isso levou à ruína da casa dela, da família dela. Então ela sabia que ela tinha o propósito, mas ela não conseguiu guardar esse propósito, não vigiou, não protegeu, de certa forma, esse propósito, né? Então, nós precisamos entender que a nossa família ela está sendo sempre constantemente atacada, constantemente é alvo de ataques, né, de contra-ataques também, e nós precisamos entender isso e praticar na nossa vida a proteção da nossa casa, proteger a nossa família, proteger o nosso lar, o nosso casamento, o marido proteger a esposa proteger o marido, os pais protegerem os filhos e os filhos protegerem os pais. Então, a família ela é alvo, hoje, principalmente, né? Não é novidade para ninguém, né? Não é novidade
tanto para nós cristãos, como também para as pessoas que estão no mundo. Então, isso é fato. Então, nós precisamos aprender a proteger a nossa família, a nossa casa, que é o nosso propósito de vida aqui nessa terra. E também aqui a gente fala de uma só carne, né? Gênesis, acompanha comigo lá, capítulo 2, no versículo 21 ao 24, diz assim: E o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou o lugar, e fechou com carne em seu lugar. O Senhor Deus formou a mulher da costela que tomara do homem e lhe trouxe. O homem disse, e quando o homem acordou, ele disse: Esta é agora osso do meu osso e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque foi tomada do varão. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Então, a gente vê aqui, a Bíblia começa falando da unidade. Então, um casal, eles, para protegerem o seu casamento, eles têm que entender que eles têm que ter a unidade. Os dois têm que entender que eles são uma só carne. O Mozão estava falando que ninguém maltrata a si mesmo, ninguém maltrata o seu próprio corpo. Então, quando nós entendemos que nós somos uma só carne, eu não vou entrar em pé de guerra com a minha esposa e nem vice-versa. Espero eu, É para ser. Não vamos entrar num pé de guerra. Ninguém vai entrar em guerra consigo mesmo. Então, se eu entendo que eu sou um com a minha esposa, eu não vou entrar em guerra com ela. Todos os tipos de atrito que eu tiver, eu vou tentar resolver da melhor forma possível, da mais pacífica possível. Então, nós precisamos entender a unidade. Às vezes parece meio repetitivo o que a gente fala nos cultos de casais, mas, gente, é o que a gente vê se repetindo nas famílias, nos casais. Infelizmente, o casal não entende que ele é um só, aí entra num pé de guerra, entra numa briga, e chama o Luciano, a Samira, os pastores, eu e o Mozão não, para resolver os BO. Ele só faz assim, ó. Mas quando a gente chega assim na raiz do problema, a gente vê que na maioria dos casos eles não entenderam ainda que eles são uma só carne, que eles têm que ter a unidade, que eles têm que pensar, de uma forma coerente, de uma forma coesa, que eles, apesar das suas diferenças, eles são uma única pessoa, e que um tem que estar sempre focado em proteger e no bem-estar do outro. Então, quando nós entendemos que nós somos uma só carne, porque Deus nos fez assim, Deus fez o casal para ser assim, as coisas se tornam mais fáceis. O Luciano e a Samira estão nessa vibe toda aí, nessa good vibe aí, porque eles entenderam que eles são um só, que não adianta eles ficar quebrando o pau, eles têm que se acertar e viver a vida, e tocar a bola para frente, e tentar viver da melhor forma possível. Então, é muito comum a gente ver casais que não entendem isso e que não procuram praticar isso, porque às vezes entende, mas não quer dar o braço a torcer, não quer ceder, não quer abrir mão, e aí não consegue viver essa unidade, não consegue ser uma só carne, o casal. Só dando um pitaco no seu ponto, a gente separa tudo, mas depois a gente mistura. Você falou que não ia dar. Você escreveu? Não, então tá bom. Documentou? Então tá bom. Quem estava aqui no café de casais sábado? Ali, Deus falou comigo o tempo todo, mas teve uma hora assim que Deus falou bastante. Teve uma certa hora que a gente fez uma brincadeira. Não fez uma brincadeira lá? Ganhou. E aí eu estava de frente, aí eu prestei atenção no pastor Giovanni. O pastor Giovanni andou até a metade do caminho, ele virou o pescoço e parou para ouvir a voz da pastora Andiara. Só que tinha várias vozes junto. Todo mundo tentando chegar no mesmo lugar. E ali Deus falou comigo. Nós, como casal, tem hora que a gente precisa parar, sabe? Parar no meio da multidão e ouvir a voz de Deus. Voltar e ver o que Deus quer. Qual que é os conselhos? Igual aqui, a cobra, ela deu um conselho para Eva, não deu? Deus já falou que não. Mas a cobra falou para ela o quê? Será que você vai morrer mesmo? Não vai nada. Vai lá, dá uma mordidinha. Não dá nada. É o que mais se ouve, não é? Não dá nada. Então, nós temos que parar para ouvir a voz de Deus. E hoje, no meu entendimento, o que simboliza a cobra hoje? Rede social. Para mim, assim, é o que eu tenho
que eu tenho pensado. Rede social é uma bênção, mas se você não souber usar, ela vira o quê? Maldição. Eu estava falando com o Mozão, a gente pesquisa bastante coisa sobre casamento, para a gente poder se informar. Nós seguimos alguns pastores aí. Só que, ao mesmo tempo, como o Instagram entende que a gente pesquisa muita coisa, ele manda muita coisa também. E tem coisa que ele manda que não é bom. Mas para a nossa carne é mais fácil. Para a carne é mas para que eu vou me esforçar? Para que eu vou me esforçar para entender esse homem maravilhoso, lindo demais? Não vou me esforçar. Não vou. Então, vou deixar. E não, gente, nós temos que ouvir a voz de Deus. Eu estava falando com o Mozão que em culto de casal eu lembro de cada coisa. Ele fala assim, meu Deus. Tinha uma coisa, vai a história, gente, o pastor Brás conta eu também. Tinha uma amiga minha que nós trabalhávamos juntos. Ai, meu Deus, não vou falar nome. E eu nem sonhava, gente, nem passava pela minha cabeça que um dia estaria aqui ministrando para casais com esse lindo homem. E ela chegava e falava assim... Vê lá que você vai falar, hein? Estou muito brava, Sol. Estou muito brava com meu marido, não sei o que tem. Eu falei, por que, meu amor? O que aquele homem fez para você? Ela falou assim, vou te contar uma história. Ela, você acredita que... só porque eu gosto de assistir uma televisão, ele fez algo? Eu falei, o que ele fez? Ela me contou. Ela falou assim, eu levanto tarde, tenho nada que levanta tarde. E aí eu fico na cama assistindo televisão, até a hora que ele chega para ele poder fazer a janta e limpar a casa comigo. Aí eu falei, Ela falou assim, você acha que isso é demais? Aí eu falei, meu Deus, se eu meter a colher na briga dos outros, depois errado vai ser eu, né? Falei, depois... Aí eu falei, mas vocês entraram em acordo? Não sei, ele nunca falou nada. Falei, mas você perguntou? Eu não. Então tá bom, passou. Aí ela disse que ela estava prestando atenção que toda vez antes dele chegar, a energia acabava. Porque ela estava assistindo televisão. Ele chegava, a energia acabava. Só que ela disse que não se ligava. E foi passando um tempo, ela falou assim, mas meu Deus, porque só em casa que não tem energia, nas casas vizinhas tem. E ela disse que ficou escondidinha, vendo ele chegar. Ele chegava, desligava o disjuntor, né? Lá fora e entrava para dentro. Olha o nível que chegou. Olha o nível dele ter que desligar a energia para que ela parasse de assistir TV. Para o quê? Eu creio que não é só você limpar uma casa, também, né? Mas acho que é tempo de comunhão, né? E sabe qual foi o desfecho dessa história hoje? Eles estão separados. Com o filho, separado, deixou o mundo entrar. E naquela época, gente, que a gente conversava, eu não era cristã e ela era. Estranho, né? Deveria ser o contrário. Naquela época a gente não era casado, né? Deveria ela falar, Missal, você precisa casar, você precisa aceitar Jesus. Mas não, é estranho, não é? Ela tinha muito tempo de convencida, não sei. Muito tempo. E vivia numa situação dessa. Infelizmente, hoje está separado e não estão mais juntos. Televisão é ruim, gente? Não, eu gosto de uma série coreana. E se eu não vigiar, eu vou ficar lá com os meus olhos colados, porque é muito bom assistir. Como cada um de vocês tem algo que vocês gostem, não tem alguém aqui? Não é possível, gente. Não é isso, é outra coisa, então. Mas eu não posso, porque eu tenho que dar atenção para esse homem maravilhoso que está aqui. Não posso, gente. Então, o que eu quero dizer? Cada bênção. uma. Você não é maravilhoso, não? Ó, irmão. O que eu quero dizer, gente, a gente tem que tomar cuidado com as vozes. Vozes de vizinho, de familiar, não sei, que tenta entrar no meio do seu casamento. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque foi Ele que projetou a família. Foi Ele que fez a família. Igual eu estava falando. Como que você vai ligar na Electrolux? Esse ponto é meu. Agora já foi. Você tem o fogão da Brastemp. Você vai ligar na Electrolux para reclamar? Estragou a administração. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como, gente. Não tem como. Então é isso. Pega o seu ponto, meu amor. Pode aí. E agora? Vai, segue o barco. Bem, como a minha linda esposa estava dizendo, foi Deus que criou o casamento. O pastor Eduardo é formado em história, né, pastor Eduardo? Durante o que você viu sobre matérias de história, não existe homem, né, imperador, historiador,
que tentou falar patentear que o casamento foi uma invenção de tal império, de tal imperador. Não existe alguém que tentou fazer isso. Existe? Patenteou, fala, não, nós aqui os romanos, os assírios, nós que inventamos o casamento. Não, o casamento é invenção de Deus. Não vai existir na face da terra um ser humano que vá tentar patentear, né, colocar na conta dele que ele inventou o casamento. Isso é uma criação divina, né? Deus formou o homem e a mulher já com o intuito do casamento e de constituir a família. Então, como o Musão estava falando, se você tem um problema no seu casamento, você tem que recorrer a quem? A Deus, porque Ele inventou esse negócio. Deus criou esse negócio. Por exemplo, se você vai lá na loja e compra uma geladeira da Prosdóximo, lembra da Prosdóximo? Né? Tem gente que nem sabe, olha lá. Aí você compra uma geladeira da Prosdóximo, 0, né? Aquele marrom, cor de tijolo baiano, né? Ou aquele beijinho, combinando com a asinha, com aquele seu fogão de asa. Vermelho. Lembra o fogão de asa, 4 bocas? Na minha né? era vermelho. Aí, durante um ano lá, você está com a sua geladeira da Prosdóximo, ainda não é frost free, porque ainda não tinham inventado. Mas ela funciona, aí de repente um belo dia você acorda, tá aquele monte de água na sua cozinha e o seu bife lá tá totalmente descongelado. Boiando na água. Né? Aí tá com problema. Aí você fuça, tenta levar no cara que arruma, mas o cara fala, não, você tem que levar lá na autorizada, lá na fabricante, é problema da fabricação. Você vai pegar e vai ligar lá na DACO para reclamar? Não, você vai ligar aonde? Na fábrica da Prosdóximo. Né? Eu falo essas marcas porque o culto aqui ele é patrocinado pelo Mapping, pela Mesbla e pelas lojas Arapuã. Só os velhos deram risada. Olha lá, tem uns aí que tá boiando lá, não entenderam. Né? Então, a gente é patrocinado por essas marcas aí, pelo Mapping, né? A Hebe Camargo que faz a propaganda ainda. Então, não adianta você ligar na DACO para reclamar da sua geladeira. Você tem que ligar onde? Na Prosdóximo, que foi ela que fabricou, ela que entende todos os componentes, ela que projetou os mecanismos para refrigerar, toda a parte elétrica, enfim. Então, quando o seu casamento está com problema, você não tem que recorrer para o seu vizinho, para aquele cara que trabalha com você, né? Para sua mãe, para o seu pai. Você tem que recorrer para Deus. Tem que buscar em Deus a solução dos seus problemas. O problema, a dificuldade hoje, né, dos relacionamentos é que a gente busca em qualquer lugar. Como o Mozão estava falando da rede social. Gente, rede social que tem de gente aconselhando que não é cristão, casamento. Eu fiquei assustado. Esses dias eu estava vendo. Aí eu falei, mas esse cara é pastor? Ele é de que igreja? Aí eu fui pesquisar. Ele não é nada. Ele não é de igreja nenhuma, não é nem cristão. Mas estava lá falando que ia restaurar o casamento de pessoas, que ia levar saúde emocional para o seu casamento. Ah, sua esposa é assim porque acontece isso. Então, assim, hoje, os cristãos, né, nós cristãos, estamos ouvindo mais a voz de fora da comunidade, da igreja, que Deus colocou, onde Deus nos colocou, do que a gente mesmo ouvir os nossos líderes, os nossos pastores. Então, e buscar na palavra de Deus. Né? Então, nós temos que buscar em Deus. Deus é o fabricante do casamento. Deus é o grande arquiteto, né? Aquele que arquitetou a família, arquitetou o casamento. Então, nós temos que buscar em Deus. Né? E Deus criou a família. Por que você acha que o mundo hoje odeia tanto a família? Por que o mundo está querendo fazer essa desconstrução da família? Porque o mundo... Ele sabe que foi Deus que criou, simplesmente por isso. O mundo odeia o casamento, odeia a família, né? Porque foi Deus que criou, não foi ninguém do mundo aí que bateu no peito e falou, não, a invenção do casamento foi nossa. Não existe isso. O mundo simplesmente odeia o casamento e odeia a família porque foi Deus que constituiu, foi Deus que inventou, foi Deus que criou. Então, nós precisamos entender isso de uma vez por todas na nossa vida, né? Então, por isso o mundo odeia a família, odeia o casamento e está tentando desconstruir todos os dias de uma forma massiva, constante e incessante. Porque todo dia, né, todo momento você ouve alguém falar que a família não é só o pai, a mãe e os filhos. Família é uma pessoa com cachorro, é uma pessoa com cavalo, com gado, sei lá.
é 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, 3 mulheres, e por aí vai. Então, o mundo, ele odeia o casamento porque simplesmente foi Deus que inventou, né? E lá em João 15, 18, projeta aí pra gente, por favor. João 15, 18, diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborrece a mim. Quem está falando essas palavras? Quem? Senhor Jesus. Então, se o mundo nos odeia, odeia a família, odeia o casamento, porque primeiro ele odiou a Deus. Então, nós precisamos entender isso, né? E em 1 de João 3,13, projeta para mim também, por favor. Diz, olha lá, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece, né? Não fique espantado. Ah, o mundo me odeia. Ah, as pessoas lá que não são cristãs me odeiam. Ah, eu vou falar de Jesus, as pessoas não querem me ouvir, tem preconceito. Não é para ficar maravilhado. É para a gente olhar e falar, não, isso é o que o Senhor Jesus mesmo falou. Isso é o que os apóstolos falaram, que o mundo, né, ia nos aborrecer, mas porque primeiro ele aborreceu ao Senhor Jesus. Então o mundo odeia o casamento, odeia a família, porque ele simplesmente foi algo inventado, né, instituído por Deus. Dá para não pegar meu ponto agora, hein? Eu deixo você pegar uma rabeirinha do meu ponto agora. Abre para mim, desculpa, estou na fase de abrir. Projeta para mim Gênesis 16, ela é da época capítulo 16. Ela é da época do prosdóximo ainda. Isso mesmo. Versículo 1 e 2. Você lê para mim, meu amor, que eu estou sem óculos. Não queria estragar a maquiagem. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, e assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Todos nós temos um propósito que Deus nos deu, né? Falou, todo mundo já ouviu a voz de Deus em algum ponto. Aqui eu vejo Sarai, né? Uma mulher pressionada pela sociedade. Porque eu penso o seguinte, eu queria ter filhos, né? E filhos naquela época significava abençoado. Você imagina o povo falando: você não tem filho, você não tem filho, você não tem filho, você não tem filho, você não tem filho. O que ela fez? Agiu na emoção. Foi lá e fez o quê? Deu a escrava dela para ter um filho com Abraão. Algum momento você, na Bíblia, não sei, vocês me corrigem, Deus mandou ela fazer isso? Não, né? Então, ela agiu pela emoção no casamento dela. E o que aconteceu depois? A gente vai vendo depois que aconteceu várias coisas, né? Colheu, pagou o preço. Ela teve o filho dela, sim, mas pagou o preço depois. Eu e a Samira, a gente não combinou, a gente não conversou, mas eu creio que Deus está nesse negócio. Emoção. Às vezes, nós, mulheres, somos pressionadas pela sociedade por ter as coisas. Queremos uma casa melhor, queremos nos vestir melhor, porque a vizinha tem, ou queremos que o nosso marido se comporte como da outra. E às vezes o que a gente faz? Eu falo por mim. Você compra sem poder. Você compra sem ter dinheiro. Você compra um sofá. Meu sofá eu ganhei. Eu não sou a moça do sofá, viu? Você compra algo sem poder. Comprei no Mapping. Comprou no Mapping. Você faz sem poder. Pressionado. E aí o que acontece? Colhe os frutos. Por quê? Se o seu marido não está de acordo, às vezes também tem homem também que é gastão, né? Tem homem também que gosta de gastar. Não é só mulher. Não está de acordo. O que vai acontecer no casamento depois? Atrito. Porque não está de acordo, não conversou, não se acertou, não era a hora, não era o propósito, não era o que o casal desejava. É casal. Eu não estou sozinha no meu casamento e ele não está sozinho. Tudo que nós decidimos é para os dois.
Não tem como, igual a gente conversava, não tem como eu ir contra a minha carne. Se ele não está feliz dentro da minha casa, eu também não vou ficar. E vice-versa. E os filhos também não ficam, porque os filhos sentem quando o pai e a mãe não estão bem. Não adianta falar que não. Porque a gente vê o reflexo. Você vê uma criança, você observa a criança, vê que ela está meio assim, vai conversar, o que acontece? Em casa não está dando certo. É o reflexo, gente. O pai e a mãe é a base. E os filhos vêm. Só que a base do pai e a mãe tem que ser quem? Deus. A palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá base, que nos deixa de pé para não ser levado embora, para não ser lançado longe pelo mundo, pelas coisas que o mundo tem, porque aos nossos olhos da carne, é maravilhoso, porque a nossa carne gosta, não é? É ou não é, gente? Ou é só eu? Não é, mas é contra a palavra de Deus. Parece difícil? Não é, gente. É a gente que complica. Porque a gente tem a nossa raiz de desobediência, de teimosia. A palavra de Deus, ela é boa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ponto. A gente tem que entender isso. E ponto. E não querer, mas... Quando você vai conversar com alguém que fala assim, mas... Gente, pode esperar. Não vai obedecer. Mas... não dá nada. Não dá nada. Não dá. Vai nessa, então. Continua nessa aí do diabo. Não dá nada. Dá uma olhadinha lá no Instagram, aquela... mulherzinha de biquíni, não dá nada. Dá uma olhadinha naquele homem lá de sunguinha musculoso, não dá nada. Não dá nada? Não dá nada? Continua. Continua para ver o que não vai dar nada. Ou continua assistindo televisão igual a minha amiga, coitada. Não deu nada. Deu, né? Um divórcio, infelizmente. Pode, amor. Segue o barco, lindo. Depois dessa... Então, nós precisamos entender de tudo isso, que nós temos uma solução, né? Às vezes a gente olha para a nossa vida, vê um caos total, vê a nossa família se afundando nos problemas, né? O casamento em crise, não consegue ter relacionamento marido-mulher, com os filhos pior ainda. Mas existe a solução, mas aí nós temos que perguntar para nós mesmos, estamos dispostos a buscar essa solução e viver essa solução para dentro do nosso casamento, né? Porque a solução a gente já sabe, que é ouvir e obedecer a palavra de Deus. Ouvir e obedecer a palavra de Deus é o que vai começar a nortear a nossa vida para sair de dentro desse abismo, para sair de dentro desse lamaçal, para sair do fundo do poço. É que nem essa menina falou de organização financeira. O começo é árduo, é difícil, porque nós vamos ter que soltar a mão de hábitos que a gente tinha por anos, por décadas. E dentro do casamento, para se romper com esse marasmo, com esse embaraço, também é do mesmo jeito. Então, ouvir e praticar a palavra de Deus, né? A ministração dessa semana, das células, falou sobre paternidade, sabe? Falou sobre se reconhecer como filho de Deus. E o versículo é muito interessante, porque lá de 2 Coríntios, né, do capítulo 6, versículo 17 e 18, diz assim: pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, quando nós obedecemos a palavra, ouvimos e obedecemos, nós nos tornamos filhos de Deus, e Deus automaticamente se torna o nosso Pai. E nós passamos a entender a vontade de Deus para a nossa vida, passamos a entender a vontade de Deus para dentro do casamento, e começamos a buscar viver essa vontade e praticá-la. E aí, assim, a nossa vida começa a tomar um novo rumo, começa a se nortear para aquilo que é a vontade de Deus, começa a caminhar para sairmos de dentro desse abismo, de dentro desse embaraço. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro remédio para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso casamento, se não for esse. É um caminho árduo, difícil, mas a gente tem que trilhar. Eu lembro da ministração que o pastor Eduardo trouxe do quadro, né, os dois caminhos, né, mostra o caminho da perdição, o caminho fácil, largo, cheio de prazeres da vida, e o caminho da salvação, que é um caminho estreito, né, um caminho difícil, às vezes solitário, né? Então, nós precisamos trilhar o caminho da salvação, porque trilhando o caminho da salvação, esse caminho mais difícil, a nossa família também, com certeza, vai vir atrás de nós.
E você pode olhar, mas a minha família já está numa situação terrível, já houve traição, né? E esses dias nós descobrimos que falar de traição é muito mais difícil do que falar de sexo, né? Para os casais. Então, já houve traição no casamento, já não tem uma restauração. Possa ser que seja difícil trilhar o caminho, essa restauração, concordo, mas não é impossível, né? Se você colocar Deus na sua frente e você começar a trilhar esse caminho da palavra, eu tenho certeza, né, que dia mais, dia menos, passo a passo, você vai ver a restauração acontecer na sua casa, na sua família, né? E nós precisamos entender também que Deus tem os seus enviados dentro da comunidade, dentro da igreja. Tem pessoas que Deus capacitou, que Deus levantou para nos ajudar, para nos direcionar, para nos aconselhar. Por isso nós temos que estar aqui, buscar aqui na igreja, no meio do nosso povo, no meio da nossa comunidade, a direção, o conselho, né? Aquilo que vai trazer restauração para a nossa família. Eu volto a dizer, talvez pessoas buscam em tantos lugares, né? Eu vejo pessoas que se dizem cristãs, ouvir aquele peão lá do serviço falar coisas e ela acredita, né? Vai buscar conselho no chefe do trabalho, vai buscar conselho na internet, num livro de autoajuda, no coach, mas se esquece que Deus tem levantado homens e mulheres para nos direcionar dentro da comunidade, né? Parece que é um desafio muito grande, né? A gente separar meia hora, 1 hora, 2 horas para tomar conselho com os nossos pastores, com os nossos líderes, né? Mas a gente acaba dando ouvido para pessoas que estão lá fora. Então, a gente precisa entender que Deus levantou os nossos pastores, os nossos líderes, né, aqui na igreja, dentro da comunidade, para nos direcionar. Então, nós temos que voltar os olhos para dentro da nossa comunidade e buscar conselho e direção dentro da igreja, dentro da comunidade. Parece estranho falar isso, não parece? Mas é uma realidade. Muitas pessoas deixam de buscar conselho na igreja, buscam em qualquer outro lugar e acabam aí vivendo coisas horríveis, né? Terríveis dentro do seu casamento, dentro da sua família, porque não tem esse entendimento, ou às vezes tem, mas não pratica, né? E hoje, que nem o Mozão falou, é muito fácil você, num clique na tela de um celular, né, ouvir uma pessoa que não te conhece, não sabe da sua história, e você muito menos sabe a história dela, muito menos conhece ela, e se aconselhar e achar que aquilo que ela falou, que por mais bonito que seja, mas às vezes totalmente contrário à palavra de Deus, serve para a sua vida, serve para a sua casa, para a sua família, e aí começa a seguir, começa a ser um seguidor daquela pessoa, né? Uma pessoa que é influenciada por aquele influencer, né? Que é digital, não é real, porque ali é tudo preparado, é igual a cena de um filme. Falando em cena de filme, uma vez eu caí na besteira de assistir quando você vê as filmagens, como é produzido o filme, como é que chama? O making off de um filme que eu gostava tanto, que era o Eu, Robô, do Will Smith. Meu Deus do céu. Eu achava que ele era tipo o Jack Chan, sabe? Fazia tudo o trabalho dos dublês. Eu fiquei tão decepcionado que eu falei que nunca mais assistia making off de nada. Porque, às vezes, se a gente for ver o making off do seu influencer digital, você vai se decepcionar. Se você for ver o making off daquele coach que está ali aconselhando sobre casamento, vida financeira, você vai se decepcionar. Porque você vai descobrir que não é aquela perfeição toda, que você vai descobrir as edições, as falas preparadas, as frases gravadas, né? As frases memorizadas, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque o mundo digital ele é fake, ele não é aquilo que a gente está vendo, ele é preparado, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E aqui não, a gente conhece a história dos nossos pastores, conhece a história dos nossos líderes, a gente sabe que eles não são perfeitos, a gente sabe que eles são de carne e osso, como a gente, né? Às vezes a gente sabe que se vacilar eles arrancam da faca e mete bala, né, Du? A gente sabe que eles são de carne e osso, mas a gente tem essa ilusão de achar que as pessoas da internet são maravilhosos conselheiros e que a gente viver tudo aquilo que eles falam vai levar a nossa vida, né, ao nirvana, como dizia por aí, antigamente, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com essa ilusão e começar a olhar para quem é de carne e osso como a gente, sabe que a gente conhece a história e buscar conselho neles, porque os cabelos brancos, poucos cabelos brancos que eles têm,
são uma experiência que a gente precisa para não cometer o erro que eles cometeram. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, para o nosso casamento, a gente tem que buscar conselho dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. Projeta para mim aí, Hebreus capítulo 13, versículo 7 e o 17 depois. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O 17: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, é o conselho da palavra de Deus. Busque conselho na liderança, nos pastores, mas busque de verdade, sabe? Nós somos privilegiados, né? Porque nós temos mentores, temos pessoas para nos direcionar. E muitas vezes a gente cai nessa ilusão de achar que algo que é virtual vai trazer benefício para a nossa vida e para o nosso casamento. Vai falar mais, Nina? Nossa! E para fechar, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus esses dias. O pastor Eduardo ministrou aqui que Deus ele fala no cotidiano, né? Que ele fala sempre. E eu estava em casa arrumando a cama e o Espírito Santo me fez uma pergunta. Se você recebesse uma herança, como você vai cuidar dela? E aí eu respondi, se eu recebesse uma herança, eu ia guardar num banco para render, né, amor? Não é isso? Investir. Isso aí, eu falando comigo mesmo. Eu guardaria. Ah, tá. E a herança que eu dou e que eu já te dei? Eu pensei, qual que é a herança do Senhor para nós? Filho. Os filhos são é a herança de Deus para nós. E aí nasceu no meu coração. Como que nós estamos cuidando da nossa herança, que é os filhos? Nós estamos investindo nos nossos filhos? Não só financeiramente também, mas com tempo? Com palavra de afirmação, que é algo tão difícil para muitos, porque era para mim também. Palavra de afirmação é o quê? Você afirmar a qualidade do seu filho. Porque a gente, não sei vocês, eu vim de um lar que meu pai e minha mãe, por não entender, eles só viam os defeitos, aquilo que eu tinha que fazer, não aquilo que eu já fazia. Aquilo que eu tinha de bom. Então, aquilo eu projetei também. Então, é o quê? Projetar os nossos filhos, amar e induzir, ensinar no caminho que deve andar. Qual é o caminho que deve andar? Na palavra de Deus. E foi isso que Deus me falou. E eu lembrei de algo, Deus sempre me faz lembrar. Felipe tinha 2 anos de idade. E eu tinha o costume de massagear o corpo do meu filho com creme depois do banho. Massageava o corpinho dele depois do banho, arrumava. E uma pessoa que eu amava muito, que era do meu convívio, falou o seguinte para mim. Nossa, como você é boba. Para que ficar massageando essa criança com creme? Sabe o que vai acontecer? Ele vai crescer e quando você ficar velho, ele vai te jogar no asilo. Foi essas palavras que ela falou para mim. Eu não tinha entendimento, mas ali não era uma pessoa que eu amava. Ali era o próprio diabo falando. E eu lembro que eu ouvi, a minha alma minha alma fez mais um buraco, já tinha um monte, mas eu continuei a fazer aquilo que eu tinha que fazer. E hoje meu filho está aí. E sabe o que Deus me lembrou ali? Olha aí o que você colheu. Hoje o Levi vai para casa. E quando o Levi toma o banho dele, adivinha o que a vovó faz? Massageia o corpinho dele com creme hidratante. E sabe qual é o meu desejo? Daqui uns anos, muitos anos, eu vou estar massageando o corpinho do meu bisneto. Esse é o meu desejo. É a herança de Deus para mim. É ver o meu filho. É ver os meus filhos. Né, amor? Olha, meus filhos, você viu? Olha, amor. Massagear você não viu, Ricardo? É ver os nossos filhos sendo projetados na palavra de Deus. Gente, a gente está reformando a nossa casa, né, amor? Estamos reformando. Vamos deixar para o nosso filho. Mas o mais importante foi criar o Felipe. Foi projetar o Felipe. Hoje ver o Felipe casado, ver o Felipe se esforçando aqui na igreja, se esforçando para fazer aquilo que Deus quer que ele faça, como eu e o pai dele aqui se esforça também para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E essa é a nossa maior alegria. Esse é o nosso legado, é ver o nosso filho. Então, vamos investir na nossa herança aos nossos filhos.
por mais difícil que pareça, filho não é peso, filho é bênção. Filho é bênção de Deus, porque é uma promessa de Deus para nós. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, pegue na mão da sua esposa. Vamos interceder e orar pela nossa casa. Que você possa receber essa palavra e, como a gente tem colocado aqui, que nós, como igreja, venhamos ouvir a palavra do Senhor e praticá-la. Porque o nosso maior desejo, né, o desejo do Cristo Salva Casais, ó, nome high-tech, né, é ver restauração de famílias, ver restauração de casamentos, né? E nós queremos ver casamentos curados, famílias restauradas, para restaurar outras famílias, né? Porque nós queremos que as famílias aqui cheguem aonde a nossa família não vai chegar, né? E nós queremos ver os nossos filhos, os nossos netos, também ministrando a palavra, sendo referencial. Esse é o desejo do nosso coração e é o que nós queremos como ministério. O que nós fazemos é para ver isso na vida dos casais da igreja, nas famílias da igreja, a restauração que Deus tem como promessa para essa igreja, para essa comunidade, para cada família aqui, porque a nossa comunidade é formada por cada família aqui. Amém? Pegue na mão da sua esposa, interceda pela vida da sua família, homem, pela sua casa, pelo seu lar, pela vida dos seus filhos, dos seus netos, né? Coloque a sua vida, a sua família diante de Deus. Você que ainda não é casado, coloque a vida dos seus pais, coloque a sua futura família diante de Deus, a futura esposa, os futuros filhos. Já comece a interceder, já comece a semear no espiritual aquilo que um dia você vai colher no mundo material, que é a sua família. Em nome de Jesus. Senhor, nesse momento nós apresentamos cada lar aqui diante de Ti. Pedimos pelos casamentos, pela vida dos esposos, das esposas, dos filhos. Pedimos, Pai, derrama do Seu poder, da sua unção, e que a Sua palavra seja selada, Pai. Aqueles que estão em casa também, Pai, assistindo esse culto, que eles sejam tocados, que as famílias possam receber a Sua presença lá também, e que essa palavra ministrada na vida deles também, Pai, não se perca, mas que gere frutos. Nós queremos famílias, Pai, queremos ver famílias firmadas na Sua palavra, firmadas no Seu poder, e famílias, Pai, que serão referenciais para muitas outras. Assim como o Senhor disse a Abraão, Pai, que nele seria bendita todas as famílias da terra, Pai. Nós pegamos essa palavra e trazemos para a nossa vida, para a nossa família, Pai. E declaramos, Pai, a nossa família é abençoada, porque a nossa família conhece ao Senhor Jesus. A nossa família conhece a obra que foi feita ali no Calvário, Pai. Nós conhecemos, Pai, que o Senhor veio, derramou o Seu sangue para nos restaurar e para nos fazermos, Pai, filhos novamente. Nós cremos e nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força, entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Sobre o encontro de casais, eu ia falar o culto de casais. Sobre o encontro de casais, já está chegando aí o mês de outubro, né? Então é importantíssimo a gente já conseguir fazer o acerte, né? Porque acerto. Porque nós precisamos, né? Já se movimentar
também está lá com o hotel, precisamos estar lá, já chegar lá no dia, tudo certinho, tudo quitado, né? Então, você que pode estar antecipando alguma coisa aí, então nós estamos lá para receber e nós queremos muito que você esteja lá, né? Se tiver alguma situação na sua vida aí que está tentando te impedir lá, procure a gente. Nós não queremos que você desista, mas que você esteja lá conosco em outubro, amém? E também nós temos um café lá para os casais, para as famílias, né? Uma forma da gente ter um momento de comunhão entre nós aí, amém? Então vamos dar o nosso glória a Jesus, amém? 1, 2, 3.